Leu 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2, depois nós vamos pular para o 17 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Versículo 17. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus bendito, essa é a tua palavra, Pai. E nós queremos ouvir a tua voz e sermos direcionados e guiados pela tua palavra. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que nós não apenas possamos ouvir, mas guardá-la em nossos corações e vivermos através da sua palavra. Porque lá em João diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós queremos ser transformados por ela. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos e depositamos em ti a nossa confiança. Amém e amém. Bom, irmãos, como eu disse no primeiro dia que eu abri aqui em 1 Pedro, essa carta ela mexeu comigo no primeiro capítulo e nos demais também, né? Tanto é que eu não consegui sair do primeiro ainda, mas Pedro estava escrevendo essa carta para uma igreja que estava distante de Jerusalém, né? Uma igreja que estava ali perto do mar Mediterrâneo, uma igreja que passava por provações e havia ali pessoas também que pregavam o evangelho, mas não pregavam o evangelho como Cristo realmente pregou. Havia ali também perseguições por causa do Império de Roma, e Pedro ele começa a trazer informações ali que haveria um alívio para eles. Pedro ele traz informações no capítulo 1 aqui que nós lemos, ele traz as informações sobre redenção, sobre união com Deus, sobre uma vida de santificação. Pedro ele começa a trazer informações que são necessárias não para aquele povo somente que estava lá na região de Ponto, mas da Capadócia, mas para nós. Ele traz a informação para nós, que precisamos de uma vida que seja uma obra que seja santificada, nossas vidas sejam santificadas pela obra do Espírito Santo. Precisamos entender que o nosso Deus e Pai, Ele nos amou e enviou o seu Filho, e nós precisamos conhecer a Jesus dia após dia. E nesse primeiro capítulo, Pedro ele fala sobre todas essas coisas, fala sobre a obra de Deus que nos chamou para Ele, fala da obra santificadora do Espírito e fala que nós somos resgatados. Nós somos resgatados por um bom preço, sobre um valor daquilo que não é perecível, né? E o que é interessante aqui é que ele fala de uma coisa perecível como prata e ouro. Eu, Se você olhar no mercado, o ouro ele não é vendido por quilo, né? Ele é vendido por grama. Quando a gente fui comprar aliança, tantas gramas tinha a sua aliança. Não tem muita, viu, amor? Quero falar a verdade. Não é muito pesado, viu? Não é muito pesado, e o ouro ele é vendido por grama, e é uma coisa interessante que o ouro ele não diminui o seu preço. Ele aumenta o seu valor. Porque é um metal, né, lá na tabela periódica, né, ele é um metal precioso, né? E ele não nasce mais ouro, né? Não se produz mais ouro. Todo o ouro que existe na terra está aqui. O que acharam já está nos nossos dedos, nos nossos correntes, né? Em bancos, mas ainda existem alguns, mas as jazidas já não são como antes, né? Em que se cavava e achava ouro, né? E
E esse algo que é de tamanho valor para nós hoje, Deus diz que é algo perecível, algo sem valor. E se você ver lá no livro de Apocalipse, né, você vai ver que as ruas são pavimentadas de ouro. Né? Nós passamos o homem passa a vida inteira querendo enriquecer, e lá nos céus o que temos como tanto valor não passa como nada, porque vai ser onde nós vamos pisar. E nós fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus. E Pedro faz questão de dizer isso, porque ele é a prova viva de uma pessoa que foi resgatada por um sangue precioso que não se corrompe, que não perece. O apóstolo Pedro, ele negou Jesus. O apóstolo Pedro, ele, quando perguntaram para ele, por 3 vezes, ele disse: não conheço tal homem, até chegar ao ponto de ele começar a amaldiçoar, né, dizendo: jamais conheci tal homem. Maldição, praguejar é a palavra que está escrito lá. Ele começou a praguejar. E daí o galo canta, né? E como eu disse, ele canta uma vez lá em Mateus e canta acho que por 2 vezes lá no livro de Marcos. Isso não faz diferença. A verdade é que o galo cantou e que Pedro negou ao Senhor. E daí Pedro, ele se sentiu como fora do grupo, né? Você pode ver que ele pecou, ele entendeu ali naquele momento, diz que ele se arrependeu, né? E chorou amargamente, e ali naquele momento Pedro se sentiu fora do grupo, como um excluído. E se nós lermos a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver lá no livro de Marcos que quando Jesus aparece, né, e fala para chamar os discípulos, fala assim: chame também a Pedro, né? Todos os discípulos, chame todos os discípulos e a Pedro. Como assim? Como se eu estivesse excluído. Porque para Pedro, talvez, ali quando ele negou a Jesus, ele falou: eu não faço mais parte do grupo do Senhor. Eu não faço mais parte, porque Jesus mesmo, ele diz que aquele que o negasse, né, aquele que o negasse, ele não faria essa pessoa reconhecida diante do seu Pai. E essa é uma verdade tão grande que se a Elisa vai colocar uma imagem aqui para gente, é uma imagem que eu sempre cito, né, que eu vi ela no Facebook lá em 2011. Ó, 2011. Acha aí, Elisa, para não passar vergonha. Lá em 2011, e ela foi assim, abriu um clarão na minha vida. Eu vou ter que narrar ela. Apareceu. Essa é a imagem que eu falo às vezes. Olha lá atrás, está bonito, ó. Olha lá como está bonito lá atrás. Né? Lá tá bonito. E essa imagem esclarece bem aqueles que estão fora realmente do time. E Pedro, ele se sentiu, porque ele diz ali assim, ó: mas eu pensei que todos os caminhos levassem a Deus. E daí a mulher, né, a mulher diz assim: eu disse para pedir orientações, né? E o versículo lá embaixo, que é a parte bíblica, diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Pedro, quando ele nega Jesus, ele viu que ele está na ponte, está na parte do rio ali, ó, que o pecado passa, e ele está numa ponte que não tem o caminho para Deus, não tem o acesso. E Pedro ali, ele se vê fora do time, porque ele negou a Jesus. Se ele não confessasse o Jesus, Jesus não ia confessar ele diante do Pai. E daí Jesus aparece lá na Galileia, e eles estão pescando, e é tão real que Deus chamou Pedro para ser o quê? Pescador de homens. Mas quando Jesus aparece para Pedro, lá no livro de João, Pedro estava pescando peixe. Pedro estava lá no meio do mar da Galileia pescando peixe, e daí Jesus aparece, e quando Jesus aparece, ele salta do barco e vai nadando no braço até chegar em Jesus. E quando ele chega lá com Jesus, Jesus restaura Pedro, né? Se abrirmos em João, vai estar escrito assim: a restauração de Pedro, né? E naquele momento Jesus diz: Pedro, tu me amas? Ele: claro que te amo. Pedro, tu me amas? Claro que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E naquele momento, Pedro, ele foi ali restaurado, né? Ele teve de novo aquele pertencimento, né? Enquanto Jesus perguntava que ele amava, e disse que ele ali triste já falou para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali ele foi restaurado por Jesus. E essa é a graça do Senhor, que
nos conduz de volta para Deus, nos traça a nossa rota de volta para o caminho. E o mundo hoje, ele não tem essa percepção. O mundo hoje, eles estão vivendo exatamente aquela imagem, aquela figura, estão tentando chegar a Deus de tantas formas, em tantas religiões, dentro de si mesmo. Alguns dizem, né, que Deus é o conhecimento, o saber, tudo que ele pode receber neste mundo de concepção própria, e falar isso que é Deus. As pessoas estão buscando Deus em todos os lugares, só que vão chegar um dia em que estarão diante de um rio, em que a ponte de acesso para Deus não será possível. E Deus, ele veio nos resgatar desse lado do rio, que eram as trevas, e nos transportar para o reino do seu amor, que é o reino de Jesus. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro está falando para esse povo, olha, foi por algo mais precioso do que tudo que vocês conhecem, dão tanto valor e tanto crédito, que é perecível, que ele nos resgatou, que ele nos comprou, que agora nós somos propriedades dele. Tanto é que se você ler o capítulo seguinte de Pedro, ele vai dizer assim no capítulo 2, que nós somos raça eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E só é propriedade aquele que foi comprado. Só é propriedade aquele que foi comprado. E Jesus, ele nos comprou com seu sangue. Hoje vocês perceberam que quem escolheu as músicas foi eu, porque você pode ver pela linha das músicas aí, né? E todas elas falam de um lugar, fala de que o sangue de Cristo nos redimiu, que nos prostramos diante dele. E a verdade é que eu e você só encontramos a vida quando nós estamos em uma pessoa, que é em Jesus Cristo. Eu e você só encontramos a salvação quando nós estamos em uma pessoa. É somente na pessoa de Jesus, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nós temos a satisfação e a segurança. É somente em Jesus. E o que é importante entender, que o sangue de Jesus, segundo João, ele nos purifica de todo o pecado. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. É isso. E esse sangue foi o que nos transportou das trevas para a luz. Antes eu e você éramos aquele igual a Pedro, que estávamos fora de um time, que não tínhamos salvação, que vivíamos sob o jugo do pecado. Antes eu e você éramos aqueles que não havia esperança, mas corríamos atrás, como se pudéssemos alcançar um ápice das nossas vidas, algo pleno neste mundo. Mas quando Jesus nos encontrou, todas as desesperanças de sermos felizes acabaram, porque em Cristo Jesus nós somos resgatados, e esse resgate, ele eu quero dizer assim, é um resgate libertador, que tirou todas as algemas e cadeias que nos prendiam e que nos colocavam ali diante da escravidão do pecado, de tal forma que nós não conseguimos ter uma perspectiva de futuro que fosse algo salvífico para as nossas almas, mas nós só tínhamos uma perspectiva de futuro para este mundo: ter uma vida bem-sucedida, possuir um carro, possuir uma casa, ter bons filhos, dar estudo para os filhos, discipliná-los, mas não tínhamos uma perspectiva de futuro após essa vida. E Jesus Cristo, ele trouxe essa perspectiva de que nós viveríamos a eternidade com Ele. E o melhor de tudo é que, além de vivermos a eternidade para nós começa hoje, porque hoje já nós vivemos a eternidade em comunhão com Cristo. E lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 7 ao 14, vai falar mais sobre esse resgate de Jesus. Diz assim, que nele temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Cristo Jesus, ele nos resgatou. E ele nos resgatou de tal forma que todas as coisas hoje neste mundo convergem para Cristo. O mundo está em decadência, a salvação para o mundo é Jesus Cristo. O mundo precisa de paz, a paz só quem pode dar é Jesus Cristo, porque ele disse assim que ele deixaria o seu Espírito, o Espírito que ele derramaria o seu Espírito, e esse Espírito o mundo não poderia conhecer. O mundo está sobrecarregado, e Jesus, ele diz que lançando sobre ele os nossos fardos, ele nos alivia, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todas as coisas vão convergindo em Cristo, a transformação do mundo, eu digo, as pessoas, só pode existir em Cristo Jesus. É nele que todas as coisas convergem, é para ele que todas as coisas estão apontadas. A Bíblia, quando você lê a Bíblia lá do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, todas as coisas estão apontando. É ele que nos salvou, é ele que nos redimiu, foi ele que nos buscou lá no lamaçal do pecado do pobre que nós vivíamos e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Foi ele que nos transformou de tal forma que hoje eu e você não vivemos neste mundo para apenas por viver, mas nós vivemos com uma missão que é de estar em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós podemos contemplar a alegria que o mundo não pode contemplar. O mundo, ele não tem a vida porque eles não entenderam que existe um lugar, como nós cantamos, onde a ansiedade não domina, onde a inconstância não domina, que existe um lugar onde o temor, o medo não enrijece, não deixa a pessoa prosseguir, que existe um lugar onde a paz é quem governa, como nós cantamos, existe um lugar e esse lugar é em Jesus. Os nossos temores, os nossos anseios, os nossos pavores só são ali sanados quando nós encontramos Jesus. Pedro, na mesma carta, vai dizer, né, que a nossa ansiedade só é sanada em Cristo Jesus, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a salvação para as pessoas só existe em um lugar. Só existe um lugar aonde nós somos salvos, que é em Cristo Jesus. E só existe um acesso, que é através do seu sacrifício, o sangue do Cordeiro, o precioso sangue que nos comprou, que nos redimiu e que nos resgatou. O precioso sangue que, quando diz o apóstolo Paulo, diz que foi cravado na cruz ali, um inscrito de dívida que era contra nós, aquilo que nos apresentava, aquilo que dizia que nós éramos culpados e que nós devíamos ser condenados à morte, foi cravado na cruz quando Cristo Jesus derramou o seu sangue. E nós precisamos entender que isso é precioso. Os crentes de hoje, eles vivem como se esse sangue não valesse muito. Os crentes de hoje não dão valor para esse sangue dessa forma, porque eles olham assim: eu vou na igreja para ser próspero. Eles buscam a Deus sempre por uma salvação, que não é a salvação da sua alma. É a salvação porque estou sem dinheiro. Ah, Deus, eu preciso de dinheiro, então eu vou buscar Deus, porque se eu buscar Deus, Ele é a fonte de toda a riqueza e Ele vai me abençoar com todo o dinheiro que eu preciso. E daí a pessoa começa a clamar a Deus: Deus me dá um emprego, Deus me dá sabedoria para que eu possa gerenciar o meu negócio. E a salvação é para este mundo, e a salvação é para as coisas deste mundo. E quantas igrejas estão vendendo este Deus, vendendo essa salvação para as coisas transitórias deste mundo? E é só ligar a televisão que você vai ver ali pessoas vendendo esse tipo de salvação.
Eu vi uns cortes, né, de um pastor, que ele é muito famoso, não vou citar o nome aqui, mas ele dizia assim: olha, eu nunca tive uma gripe, um resfriado, desde quando aceitei Jesus. Daí as pessoas muito perspicazes foram lá, pegaram um compilado das gravações dele, e ele com lencinho, assoando o nariz, essa gripe, espirrando, e ele estava vendendo uma salvação, dizendo assim: olha, eu nunca fiquei gripado. E alguém mais preocupado em expor ele do que expor a palavra de Deus, foi lá e fez um compilado de todas as vezes que ele estava resfriado e gripado na televisão. Mas ele estava vendendo assim: ó, você não é curado porque você não busca o Deus que eu busco. Mas na verdade ele está interessado em saciar o próprio ventre, como diz o próprio apóstolo Pedro, né? Que alguns pastores seriam amantes de si mesmos, né? E só que além de ele ser amante de si mesmo, existem muitas ovelhas que se dizem cristãs, que estão buscando a salvação imediata para as coisas deste mundo. E estão tratando o sangue de Cristo, que é precioso, como algo que não tem valor. Porque eles olham lá: eu preciso ser curado. Para que igreja você iria? Para o homem que nunca teve uma gripe. Né? Se nunca teve uma gripe, para a melhor igreja. Eu vou para a igreja dele. Mas não vai para a igreja de Cristo Jesus, que pega, confronta você de tal forma que os seus pecados você expõe diante dele e diz: eu me arrependo. E você confessa e deixa o pecado e alcança a misericórdia da parte de Deus. E daí existem outros pastores, outras igrejas, outros crentes que estão buscando a salvação para a sua vida financeira. E a salvação para a vida financeira, quando nós vemos, é tão interessante que é um investimento. Você investe mais abençoando a igreja, e em teoria você tem maior retorno. E a verdade é que não há retorno. Não há retorno, porque Deus não nos abençoa conforme a medida que nós damos de dinheiro para Ele. Deus nos abençoa porque Ele é um Deus galardoador, um Deus que nos abençoa porque nós o buscamos a sua face, e não em troca, porque Ele diz em sua palavra que quando nós queremos alguma coisa, nós não podemos querer para nós mesmos, né? Pedes, não recebes porque pedes mal, porque pedes aquilo que não é pão. E ele, Tiago, está falando ali naquele momento que era para você pedir para Deus, e Jesus, em várias vezes que nos ensina a pedir, é para pedir algo que é em comum para toda a igreja, para toda a comunidade, não algo que é comum para mim em específico, porque Jesus, ele nos chama para viver em comunidade como igreja. Jesus, ele nos abençoa sim, ele nos dá o pão sim, ele nos sustenta sim, mas ele nos sustenta por causa do seu amor fiel, e não porque eu dou mais dinheiro para ele. Porque Davi, ele fala assim: ó, nós damos tudo a ti, Senhor, mas tudo já é seu. Tudo já vem das suas mãos, nós apenas devolvemos. E as pessoas estão barganhando com Deus, com o próprio dinheiro de Deus, com tudo que é de Deus. E como eu já disse aqui uma vez, estão fazendo com Deus como Chaves fez com seu Madruga. Uma moeda, um churros, come os churros, a mesma moeda, churros, a mesma moeda, churros, e acha que está comprando Deus, e não está comprando Deus. Nós não temos moedas de troca para com Deus, além de um coração derramado diante da presença dEle, e essa moeda de troca não é uma moeda de troca comum, é uma de quebrantamento, sabendo que todas as coisas que Deus desejar, conforme a sua vontade, Ele irá nos abençoar, e a única coisa que nós podemos dizer nessa moeda de troca é que nós pertencemos a Ele, não que Ele tem que dar algo a nós. Não que Ele é obrigado a nos abençoar com todo o dinheiro que nós precisamos e necessitamos, né? Às vezes nós olhamos as nossas contas e falamos: a gente precisa de tanto para viajar, de tanto para fazer tal coisa, de tanto para fazer tal coisa, e Deus tem nos sustentado com o tanto que nós necessitamos para ter uma boa vida neste mundo. Não é problema nenhum querer ter mais, mas o problema é quando nós queremos que Deus nos salve para este mundo e não para viver com Ele. Porque Deus não nos salvou para estarmos longe dEle, Ele nos salvou para que nós possamos permanecer nele. Ele diz assim, que Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Daí ele fala assim: um ramo que não produz nada, esse Ele corta e lança fora e será queimado. E talvez exista uma igreja que ache que está ligada numa videira verdadeira, e na verdade já são os ramos que foram cortados, porque estão buscando a salvação para este mundo. E Pedro, quando está falando com a igreja, com essa igreja, ele não está falando, ele fala assim: olha, você alegre na salvação vindoura.
Se alegre naquele que virá, quando Cristo se manifestar. E esse Cristo, quando se manifestar, é quando ele vir novamente buscar a sua igreja. Se alegre, tenha prazer na salvação vindoura. E hoje está construída uma igreja que tem prazer na salvação deste mundo. E Pedro está orientando: olha, não foi por algo tão perecível, não foi por algo tão perecível, tão sem valor como o dinheiro que Deus te resgatou. Foi pelo sangue de Cristo, para que você pudesse viver uma novidade de vida que não é deste mundo, mas é de permanecer nele e ser curado por ele na sua alma, e de permanecer nele e ser curado por ele no seu corpo físico, porque Jesus ele nos cura, ele nos sara das enfermidades. Sim, nós podemos orar pelo irmão enfermo e nós seremos curados se for da vontade de Deus, e Deus ele age sim, mas a nossa maior busca tem que ser em viver com Ele, em permanecer nele, em andar com Ele, mesmo que todo mundo fale, o caminho da nossa salvação são as coisas que estão ao nosso lado aqui neste mundo. Não, o caminho da nossa salvação é uma vida a qual nós olhamos para o sangue de Jesus e damos total crédito, de tal forma que não desprezamos esse sangue por nada neste mundo, porque muitos trocam a presença de Jesus por um benefício nessa terra. Muitos cristãos se corrompem com política por causa das coisas terrenas. Muitos homens se corrompem por coisas pequenas. Cristãos dentro da igreja que nem são políticos se corrompem por causa de uma pequena oportunidade neste mundo. Mas nós não podemos perder a oportunidade de estar com Cristo. Nós não podemos perder a oportunidade de viver com Ele. Porque nós somos resgatados por um sangue que não perece. E é um sangue que nos purifica de todo pecado. Lá no livro de Apocalipse ele vai falar assim, que esses que foram lavados pelo sangue do Cordeiro andam de vestes brancas na presença dele. E isso é somente para aqueles que entenderam que a sua vida não são para as coisas deste mundo, mas olham para o alto como está em Colossenses, onde Cristo vive. Olha para o alto e olha para Cristo e não perde o foco e não desvia. O apóstolo Paulo, ele era um homem, eu posso dizer para você assim que em tudo que ele precisava, ele era suprido antes de conhecer a Cristo. E ele era uma pessoa que zelava por Deus, né? Que tanto é que a perseguição que ele cometia pela igreja, ele fazia em favor de Deus, porque ele estava zelando pelas coisas de Deus. Mas quando encontrou a Jesus, ele disse que as coisas deste mundo não passavam de esterco, mas que ele prosseguia para o alvo que era Cristo. Ele largava tudo, ele falava assim: isso aqui não tem valor, mas a presença de Jesus é o que eu almejo como mais precioso. E talvez chegou a hora de nós olharmos para as coisas das nossas vidas e tratar como o apóstolo Paulo disse, e começarmos a prosseguir para o alvo, e prosseguirmos olhando para Ele, e deixando que os prazeres deste mundo que tão de perto nos rodeiem não seja aquilo que domine as nossas vidas, porque o apóstolo Pedro aqui, deixa eu voltar lá em 1 Pedro, no versículo acho que 17, ele vai dizer assim: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante todo o tempo de peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis como prata ou ouro que foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. O apóstolo Pedro está dizendo assim: olha, vocês que buscam a Deus, agora a sua forma de viver não é como vocês aprenderam, que é para o seu sustento aqui na terra, que é para você ter prazer na sua carne, para que você supre todas as suas vontades. Mas agora a sua vontade é destinada a fazer a vontade de Deus. A sua vontade, ó. E se vocês invocam o Pai, aquele que sem parcialidade julga as obras de cada um, vivam com temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis. Agora a vontade que nos serve, que nos cabe é a de Deus. É a obra de Deus. A vontade que nos cabe agora é fazer a vontade de Deus. Jesus vai dizer: vocês serão meus amigos quando fazerdes o que eu vos mando. E nós precisamos agora não pregar
Como certo pastor pregou, eu nunca fiquei doente. Mas nós precisamos pregar que aquele que me libertou da doença do meu pecado é Jesus Cristo. Aquele que me libertou da doença que era a minha cobiça para os prazeres deste mundo é Jesus Cristo. Agora, os nossos lábios têm que fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que a palavra do Evangelho não pare em nós. Nós somos resgatados. E como aqueles que foram resgatados, agora nós vamos, em nome de Jesus, para que mais pessoas ouçam sobre o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, e eles também sejam resgatados, eles também sejam libertos. Nós precisamos agora prezar pelo testemunho da palavra de Deus e anunciar o Evangelho a toda a carne, a toda a criatura, porque nós não fomos resgatados somente para que eu e você pudéssemos ser livres, mas nós somos resgatados para que mais pessoas possam ser livres e não viverem segundo o que os nossos pais nos ensinaram, e não viver como segundo a sociedade nos ensinou, como a nossa antiga maneira de viver, que era em benefício de nós mesmos, porque nós, como filhos de Deus, já não vivemos mais para nós, nós vivemos para o próximo. Jesus Cristo, ele é filho de Deus, ele veio ao mundo, deixou sua glória, né, ali e se portou como homem. Daí ele se submeteu até a morte, morte de cruz. E tudo isso ele fez para que eu e você pudéssemos sermos salvos. E ele se submeteu até a morte. Eu e você, nós nos submetemos a Deus e anunciamos a palavra do Evangelho, para que toda criatura possa ouvir a pregação do Evangelho. E daí, para toda criatura ouvir a pregação do Evangelho, o próprio Paulo vai dizer: mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue daquele Deus que o resgatou, que o fez viver com ele, que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, de um Deus que te deu a paz que você não tinha antes, de um Deus que te deu a liberdade, porque antes você não era livre, tudo que você ia fazer era com amarras, vivia sobre um livro de regras, um manual de regras que te prendia, mas agora você consegue andar em liberdade por causa do Espírito Santo de Deus que está em você, porque quando você comete os seus atos, você faz segundo a vontade do Pai e porque Ele te direcionou. Então nós precisamos anunciar a palavra do Evangelho. Há tempo oportuno para pregar o Evangelho. Há tempo oportuno. Eu falo da minha sogra, que minha sogra, se você falar bom dia, hoje está sol, ela desenrola um assunto. É o suficiente, né, para desenrolar um assunto. Daí para você parar o Uber, que dê conta de chegar rápido, senão vai embora. Mas ela começa com o sol, mas consegue chegar sobre o Criador do sol em algum momento conversando. Você entende? Então há oportunidade. Se ela consegue com o sol, por que a gente não vai conseguir com outras informações? Nós podemos anunciar o reino de Deus, né, e falar assim: olha, eu dou valor, eu dou crédito pelo sangue que eu fui resgatado, que eu não trato como algo perecível que foi suficiente só para mim. Esse sangue que é precioso, que nós não conseguimos mensurar o preço, ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado. Nós, como igreja do Deus vivo, nós como noiva do Senhor, nós como os filhos de Deus, nós temos que anunciar as maravilhas do nosso Pai, do nosso noivo, daquele que nos resgatou. Quando nós não anunciamos o reino de Deus, não anunciamos a palavra de Deus, nós talvez estamos tratando como algo perecível o sangue de Cristo, como algo que não fosse para todos liberado, como algo que não tivesse valor para salvar o próximo. E o sangue de Jesus, ele não foi feito para libertar apenas nós que estamos aqui, mas todo o mundo. A Bíblia em Timóteo vai dizer que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. A própria palavra de Deus, quando nós tomamos a ceia, né? Lá o pastor tem o costume de ler falar o versículo 15, e logo em seguida o 16 vai dizer, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como vão crer se nós que temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas não formos aqueles que preguem? E não pregar, né, e eu dou glória a Deus, porque aqui eu tenho certeza que nós não somos aqueles que vão pregar um Jesus que só dá conta das coisas deste mundo.
Nós não somos aquele que vai pregar, olha, Deus vai suprir sua necessidade aqui, Deus vai suprir sua necessidade acolá, Deus vai sarar tal coisa. E não, nós damos conta de falar de um Jesus que olhou para nós como nós éramos e olhou para os nossos pecados e nos lavou com seu sangue precioso e mudou a nossa história. E eu acredito que todos que estão aqui conseguem olhar para como eram e como Cristo os tornaram, o como Cristo os abençoou, não somente neste mundo, mas os abençoou de tal forma que você tenha a vida plena e tenha a certeza e a convicção de que se hoje fosse o último dia seu, você estará com Cristo, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Nós precisamos encarar dia após dia como precioso esse resgate, esse sangue derramado, porque nós somos resgatados por Cristo Jesus. Livro de Colossenses, eu vou ler para encerrar. Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Jesus, ele nos reconciliou. Nós estávamos num caminho que levava àquele outro lado que não tinha ponte. Adão caiu, Adão pecou. Deus fez um reboot, veio Noé, o homem caiu. O homem continuou errado. E Deus, ele promete o seu filho desde a primeira queda, quando Eva cai. E você vai ver todo o Velho Testamento apontando para ele. Daí você vê Isaías apontando ali que esse homem, Jesus, que viria, o Messias, diz ali no capítulo 53 que ele é o servo sofredor, que ele padeceria pelos nossos pecados, ele padeceria pela nossa culpa. E daí Paulo vai dizer assim, que aquele que não tinha culpa, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado em nosso lugar. E tudo isso para que nós pudéssemos ser reconciliados, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. O caminho, uma porta que foi fechada por causa do pecado de Adão. E não somente por causa do pecado de Adão, mas pelos nossos próprios pecados. Essa porta foi aberta pelo sangue de Jesus. E hoje a palavra do Senhor lá no livro de Hebreus vai dizer que nós temos livre acesso à presença do Pai. E podemos chegar ao santíssimo lugar e estar na presença dEle. Por causa do sangue de Jesus que nos libertou. Então tem valor, é precioso. E esse sangue que nos libertou, que nos salvou, nos faz a chegar à presença de Deus. E agora, Senhor, nós olhássemos para aquela charge, nós passamos pelo caminho certo, nós passamos pela ponte que é Jesus, pelo acesso ao Pai, porque em João 14,6 diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, e nós encontramos esse caminho e temos acesso ao Pai. E hoje nós podemos fechar a porta do nosso quarto e orar e ouvir a voz de Deus. Hoje nós podemos ler a Bíblia e meditar na palavra do Senhor e ver a própria palavra que é a verdade ser manifesta a nós por causa do Espírito de Deus. Hoje nós podemos nos reunirmos como igreja e ver Deus, Jesus, reunido no meio do seu povo, mas esse é um acesso que só foi mediante ao sangue de Jesus. Então nós temos que dar crédito a esse sangue dia após dia, porque Ele nos restaurou, Ele nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E como nós cantamos hoje, né? Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
Sobre a morte já venceu. Que mais? A sua glória o céu encheu. E daí vem aquela parte que é maravilhosa aqui. O véu rasgou, o caminho abriu. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, um caminho nos foi aberto para se chegar à presença de Deus. Então, o valor do nosso resgate é o sacrifício de Jesus. E o resultado desse resgate é viver com Deus para todo o sempre. E foi para isso que Deus nos criou, para que nós pudéssemos viver na presença dele. Então tem valor o sangue derramado na cruz. Tem valor. E o que é precioso nessa questão do valor do sangue de Jesus é que o dinheiro nós queremos guardar para nós, mas o sangue de Cristo Jesus nós devemos compartilhar com os próximos. O evangelho não foi feito para parar em nós, ele foi feito para o próximo. Os apóstolos deram conta de fazer isso, e aqueles que se converteram deram conta, né? E na história eles chamam de pais da igreja, lá no primeiro, segundo, até o quarto século, aquelas pessoas são os pais da igreja, e eles transmitiram a palavra de Deus. Aí depois veio outra turma e transmitiu a palavra de Deus. Em 1500, né, o Lutero ali rompe com a igreja católica ali, e transmitia a palavra de Deus. E daí, antes dele, o John Hus, né, também foi uma pessoa que pregou ali o evangelho e transmitiu a palavra de Deus. Daí veio o João Calvino, daí veio um monte de gente, John Bunyan, aí vai, Wesley e vários nomes. E eles transmitiram a palavra de Deus, porque eles entenderam que o evangelho não parava neles. Daí tem, eu acho que outra pessoa que vale a pena citar, que é Jonathan Edwards, né? Que ele acho que é um dos os sermões mais ouvidos em todo o mundo até hoje. Se fala desse sermão, né, que é os pecadores na mão de um desirado, é isso? Isso, né? E, e ele, quando pregou isso, uma multidão. E qual é o sermão? Deus tem um sermão preparado para você. Talvez não seja para uma multidão, mas vai ser para uma pessoa que vai poder falar assim: eu fui resgatado por um sangue precioso, ao qual não perece. Algumas pessoas foram chamadas para ganhar uma multidão. Outras pessoas foram chamadas para ganhar os seus filhos, a sua família, talvez a sua cidade, o seu estado, o seu país. Mas, mesmo fazendo tudo isso, é porque ele compartilha que teve sim valor o preço do seu resgate, que foi o sangue de Jesus, que jamais vai perecer. Que jamais vai perecer, porque a obra de Jesus é completa e eterna. E ele nos resgatou com um bom preço, e foi o seu sangue. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E nós vamos lembrar da sua morte e da sua ressurreição. Nós vamos lembrar que tem valor o resgate. E foi o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, a qual o próprio apóstolo Pedro nessa carta vai dizer assim, que esse Cordeiro já nos foi dado antes da fundação do mundo. Antes que o Adão pecasse, Cristo já estava disposto a morrer em nosso lugar para nos dar a vida. E a vida é esta, que nós conheçamos o Pai. E para conhecer o Pai, como disse João, somente há um caminho. Que você possa estar do lado certo, de pessoas que pediram orientação, de pessoas que ouviram a palavra de Deus, de pessoas que olharam para a palavra de Deus e deram um crédito a ela. E daí, quando você chegar ali por cima do rio, que é o pecado, você vai passar livremente e vai encontrar o Pai. Porque a vida eterna é que nós possamos conhecer o Pai. Amém?